Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula, ó, o sol passando, de física com vocês. E já vamos para a nossa aula de número 24 aí da unidade 2, certo? E estamos falando, pessoal, de leis de Newton, de mecânica newtoniana, ok? Estamos falando de dinâmica. Enquanto, pessoal, a cinemática estuda o movimento apenas pela parte das consequências, certo? Que é como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, a consequência da variação do espaço pelo tempo é a velocidade, a consequência da variação da velocidade pelo tempo é a aceleração, certo? Então são consequências. Agora, o que causa o movimento? Bom, o que causa o movimento são interações, certo? Essas interações elas podem ser de contato e essas interações elas podem ser o quê? De ação à distância também. E essas interações físicas são o quê? Força, não é isso, pessoal? Então, força é uma interação e essa interação é capaz de modificar o estado de movimento desse corpo. Belezinha? Ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, aqui, pessoal, nós vamos falar de segunda lei de Newton, tá certo? Então, nós vamos falar da segunda lei de Newton. Nós falamos aí da nossa primeira lei, falamos da terceira lei, certo? E agora a gente vai falar também da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, relação entre força e aceleração e massa de um objeto. Segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, ou seja, é o princípio que fundamenta toda a dinâmica que estuda a causa do movimento, certo? Então aí, ao longo da história, importantes personalidades científicas e outros profissionais utilizaram as contribuições de Newton para a elaboração de seus estudos teóricos, tá certo? Ok? Então, vários físicos aí, né, estudiosos, cientistas, estudaram as anotações de Newton para poder elaborar suas teorias sobre o estudo de movimento, certo? A segunda lei de Newton, pessoal, que está entre, né, a primeira e a terceira que foi falado, ok? Ela vem justamente mostrar a relação de força, que é a interação, vem mostrar a relação da massa e também vem mostrar a relação da variação da velocidade com o tempo, que é da aceleração, ok? Então, de atividades experimentais e até no desenvolvimento de equipamentos que reduzem o uso da força física humana e animal em diversas tarefas do cotidiano, nós podemos ver a segunda lei de Newton. Olha só, vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, ó. A gente tem o teleférico, certo? Tem lei de Newton aí? Com certeza tem, tá, pessoal? Os cabos ali, as roldanas, a questão da diminuição do atrito, ok? Escadas rolantes também tem? Com certeza tem, tá, pessoal? Tem todo equipamento ali, a questão das engrenagens para diminuir o esforço e tudo mais, tá? Outra aqui, ó, guindastes, certo? Guindastes também, pessoal, são aplicações da dinâmica, tá bom? Porque a gente tem que calcular o quê? A força que o cabo suporta para poder levantar uma certa carga, o movimento desse corpo. Aqui a gente pode observar no guindaste aqui, ó, as roldanas. Essas roldanas são justamente aqui, ó, para puxar esses cabos aí, tá certo? Então, vários equipamentos podem ser explicados pelo uso também das leis de Newton, ok? Esses e outros equipamentos aí que erguem ou movimentam cargas em superfícies planas ou inclinadas devem ser projetadas segundo conceitos estudados em física como, olha só, como nós estamos falando aqui, força, massa e aceleração. Porque se tu tem um guindaste e o guindaste ele tem que puxar uma certa massa, ele vai tirar o corpo do seu estado de inércia, certo? E ele vai modificar o movimento. Se ele vai modificar o movimento, modifica a velocidade. Modificação de velocidade por tempo, a aceleração, tá? Então, pessoal, a gente tem que ver também que dependendo do que vai ser suspenso, a força ela vai ser o quê? Diferente, tá? Ou seja, grandezas que estão presentes aí na segunda lei de Newton, tá, pessoal? Então aqui, olha só, vem aqui comigo aqui. Aqui nós temos que ver a relação de dependência da força, que é a interação,
com a massa e com a aceleração, certo? Então, se tu tem um guindaste, ele tem que suspender 1 tonelada, certo? Ele vai aplicar uma certa força. Agora, você vai suspender, por exemplo, 2 toneladas. É a mesma força da primeira? Não, professora, por quê? Porque a massa é maior. Então, se você quiser acelerar uma certa massa, ok? E acelerar a segunda massa com a mesma intensidade lá da primeira, a gente tem que ver que a intensidade da força vai ter que ser diferente. Então, a força ela está relacionada à massa, certo? Que você quer mudar o estado de movimento, por exemplo, lá um ferro velho, né? Um guindaste, alguma coisa que tem que suspender alguma carga. E está inicialmente em repouso. Vai permanecer em repouso até que venha uma força externa e pegue aquela massa e transporte. Então, uma força aí vai ser aplicada para modificar o estado de movimento dessa carga. Então, essa força, ela vai ser diretamente proporcional à massa daquilo que eu estou querendo movimentar em relação a alguma coisa e também proporcional à aceleração adquirida. Porque se algo está em repouso e entra em movimento em relação a alguém que está observando, certo? O trabalho sendo feito, então a gente tem a variação da velocidade, certo? Pelo tempo. E essa variação de velocidade pelo tempo nós vimos que é a aceleração, ok? Então a força está diretamente relacionada à massa e diretamente relacionada à aceleração. Fechadinho, pessoal? Vamos voltar para o quadro lá. Então, olha só, a segunda lei de Newton vai nos falar o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. E é por isso que eu falei para vocês que é diretamente proporcional, porque é multiplicação. Então, vamos lá, olha só. A força, vou chamar de F. Resultante, vou chamar aqui que é o resultado, aquilo que resulta, certo? Que age sobre um corpo, deve ser o quê? Igual ao produto, que é uma multiplicação, vou colocar um xizinho bem aqui, ó. De quem, pessoal? Da sua massa, vou colocar a massa aqui, e a aceleração. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Eita, professor, então a força é má? A força é má, né, gente? Certo? Olha só, a força é má. Massa vezes a aceleração, tá bom? Olha só, vamos ver aqui alguns exemplozinhos. Você tem um bloco que está ligado a outro bloco através de um fio. Esse fio está preso aqui numa roldana, belezinha? O que acontece? Imagine que tem, eu vou colocar aqui, ó, um banquinho bem aqui. Um banquinho meio capenga, né, gente? Esse meu banquinho aqui, acho que ele vai quebrar antes da gente terminar a explicação. Deixa eu apagar aqui e desenhar um banquinho melhor. Peraí. Opa, cadê? Um banquinho. Ó, vou desenhar um banquinho com a perninha mais pronto. Parece aquelas mesinhas de centro de sala, né, gente? Pronto, tá aí, ó. Imagine que o meu bloquinho tá escorado aqui na minha mesa. A partir do momento que eu retirar isso aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter movimento, olha só, nessa direção, certo? Então, se eu vou ter movimento, pessoal, em relação aqui, ó, alguém que está olhando aqui, por exemplo, eu vou ter o quê? Variação de velocidade. Isso vai produzir o quê? A aceleração, que vai ser nesse sentido aqui, certo? Olha aí, ó, só pra gente ver, ó, ok? Então, o que que nós podemos dizer aqui? Um objeto sob a ação de uma força única adquire aceleração, isto é, a força a gente tem que ser diferente de zero e a aceleração também, ó, vamos colocar aqui na figura anterior. Eu não falei para vocês que a força então vai ser a massa vezes a aceleração? Então imagine, se eu tiver o repouso, pessoal, imagine, isso aqui está em repouso, velocidade inicial é zero, tá certo? O meu banquinho vai continuar aqui. Pronto, melhorou, né? O meu banquinho. Pronto, vai continuar aqui, ok? Quanto é que é a força, gente? A força resultante que está atuando aí. Força resultante. Se a gente for ver aqui, olha só o que vai acontecer. Eu só tenho uma força peso aqui. Eu só tenho uma força de tração aqui. Aqui também, né? Tem as reações, ok? De tração, tá bom? Tá aqui a força de tração, belezinha?
e aqui tem uma força-peso aqui, ok? Mas o que vai acontecer? Ele está em repouso. Se ele está em repouso, quanto é que vale a aceleração? 0, porque a aceleração é a variação da velocidade por tempo. Se tu não tem variação de velocidade, tu não tem aceleração. A força resultante aí seria quanto? 0. Isso não está em movimento, certo? A partir do momento que você tira o banquinho daqui, a velocidade inicial, que era 0, passa a ser um valor o quê? Diferente de 0. Logo, a variação da velocidade vai ser o quê? Diferente de 0. Logo, a aceleração vai ser diferente de 0. Logo, a força resultante também vai ser diferente de 0. Ou seja, eu tenho movimento aí nesse caso, tá certo, pessoal? Olha aí, ó. É por isso que nós falamos que um objeto sob aceleração de uma força única, ele vai adquirir aceleração. Isso é, se essa força resultante for diferente de 0, a aceleração vai ser diferente de 0, tá? E lembrando, pessoal, como eu falei, a aceleração é definida como uma variação da velocidade pelo tempo. Então, força, massa vezes aceleração. Então, força, nós temos massa, variação de velocidade pelo tempo. Belezinha? Só pra gente lembrar aí. Ok? Então, aqui nós podemos ver que a massa está multiplicando a aceleração. Não tem nada, gente, aqui no denominador, certo? Então, nós podemos escalar que a força é diretamente proporcional à aceleração, certo? A força também é diretamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa, maior a força aplicada. Ok? Quanto maior a aceleração que é adquirida, maior foi a força que foi aplicada, certo? Então, aí nós temos também a relação entre força e aceleração. Olha só, como já foi visto, de acordo com o princípio da inércia, eu vou até marcar aqui, ó, de acordo com o princípio da inércia, olha só, gente, amarelo com azul fica pretinho, olha aí, ó. Então, pessoal, de acordo com o princípio da inércia, um corpo só pode sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade constante, certo? Se uma força resultante não nula, olha só aqui, ó, não nula, atuar sobre ele. Logo, a força resultante tem que ser diferente de 0. Aí sim eu vou ter aceleração que diferente de 0, certo? Professor, essa cor não ajudou. Então, ó, vamos lá de novo. Então aqui, ó, para eu ter, deixa eu pegar aqui outra cor. Pronto, azulzinho, ó. Logo, a força tem que ser diferente de 0, a aceleração vai ser diferente de 0. Ou seja, mas se ele continuar com a sua inércia aqui, o que vai acontecer? A força resultante vai ser 0, a aceleração também vai ser 0. Fechado, pessoal? Entendido isso? Se isso ocorrer, o que nós temos aqui? Ó, a velocidade do corpo poderá aumentar de intensidade, ou seja, ele pode ficar mais rápido ou ele pode ficar mais devagar. Certo? Então, ele pode ficar mais rápido, aumentar a intensidade, ou quem sabe ele pode mudar de direção e diminuir a intensidade. E isso vai acontecer enquanto existir o que, pessoal? A atuação da força resultante. Belezinha? Entendido isso? Em outras palavras, jovens, nós podemos dizer que nesse intervalo de tempo o corpo estará sujeito a algum tipo de aceleração, tá certo? Ele vai estar sujeito aí a algum tipo de aceleração. Ou seja, se a velocidade aumenta, a aceleração também aumenta. Se a velocidade diminui, a aceleração também diminui. Se a aceleração aumenta, a força que é aplicada aumenta. Se diminui, a força também o quê? Diminui. Logo, é por isso que eu falei para vocês que a força que atua em um objeto é diretamente proporcional à aceleração que ela produz no objeto. Ou seja, pessoal, ó, vem comigo aqui, resumo, certo?
Quanto mais forte você empurrar, mais rápido o corpo vai. Né? Em resumo, se nós formos ver, é isso. Então, se tu tem aquelas, por exemplo, aquelas cadeiras de rodinha, se tu aplica aqui uma força de 10 newtons, ela vai ter uma modificação na aceleração, certo? Vai ter ali a velocidade, aí eu vou ter essa modificação que é a aceleração. Belezinha? Agora, se tu pega a mesma cadeira e empurra com 50 newtons, ela vai ter a mesma variação de velocidade? Não, professora, se eu empurrar mais forte, ela vai mais rápido. Não é isso, pessoal? Exatamente o que me fala ali. A força é diretamente proporcional à aceleração. Ou seja, quanto mais forte você interagir com o corpo, maior a velocidade que ele vai adquirir, logo maior vai ser a aceleração dele, certo? Porque a aceleração é velocidade sobre tempo. Ao contrário, também ocorre. Imagine que está passando alguma coisa e você quer parar. O que tu faz? Eita, tá caindo um carrinho de compras na ladeira e você tenta empurrar ele para cá e tu empurra. O que tu tá fazendo, pessoal? Ah, professora, eu tô tentando diminuir a velocidade. Se você diminuir a velocidade, tu tá diminuindo o quê? A aceleração, certo? Então, isso está relacionado com a força que está sendo aplicada é menor do que aquela que está impulsionando o quê? O carrinho. Você está tentando fazer com que ele mude de direção. Entendido isso, pessoal? Então, força é diretamente proporcional à aceleração. Fechado? Vamos lá no quadro continuar. Então, aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais estão relacionadas de maneira direta. Se uma aumenta, a outra aumenta, tá? É por isso que as grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta, o que acontece ou diminui, a outra também altera de forma proporcional, tá bom? Bom, qual é a diferença? Olha só, deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Uma coisa, né, eu falar aqui, energia cinética, nós vamos estudar isso ainda, tá bom? Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado, ok. Então, eu posso falar aqui que quanto maior a velocidade, já que está todo mundo aqui no numerador, só está o 2 aqui embaixo, né? Então, se está todos no numerador, a grandeza que eu quero comparar está no numerador, eu falo que a velocidade é diretamente proporcional à energia cinética. Ou seja, quanto mais rápido, mais energia cinética, certo? Logo, quanto mais devagar, menos energia cinética. Mas qual é a diferença? Aqui, gente, a velocidade está ao quadrado, certo? Logo, a minha energia cinética, ela aumenta de maneira proporcional também ao quadrado. Agora, a força, nós podemos ver que a aceleração não está ao quadrado, certo? Então, é diretamente proporcional. Se isso aqui aumenta 1, isso aqui aumenta 1. Se isso aqui aumentar 2 vezes, isso aqui também aumenta 2 vezes. Se isso aqui aumentar 3 vezes, esse aqui também aumenta 3 vezes. Aqui não. Se isso aqui aumentar 2 vezes, aqui aumenta 4. Se aumentar 3, aqui aumenta 9, tá certo? E assim vai, ok? Então, diretamente proporcional. Aumenta em proporção do que está sendo elevado aqui. Belezinha? Fechado? Ó, exemplos. Um homem percorre 2 km em 20 minutos. Para percorrer 4 km, ele gastará quantos minutos? Bom, se a gente for levar em comparação, se 2 km em 20 minutos, 4 km é o dobro de 2 km. Logo, eu vou usar o dobro do tempo. Isso, gente, é relação de proporcionalidade, tá? Então, tá aí, ó. Eu vou levar 40 minutos. Pois, se eu uso 2 km em 20... quer dizer que cada quilômetro eu faço em 10. Logo, 4 eu faço em 40. 5 é para ser 50 e assim vai, tá certo? Logo, à medida que a distância percorrida aumenta, o tempo também aumenta. Fechado, pessoal? Entendido isso? São grandezas com relação direta proporcionalmente, belezinha? E como é que fica a massa do objeto, jovem? O que é massa mesmo, hein? A gente estudou um pouco, não foi? O que é massa? Bom, lá em química a gente pode ver que massa, né, é a propriedade intrínseca da matéria, tá certo? A massa é a única coisa, gente, que não varia, tá bom? Ó, um exemplozinho básico, vem aqui comigo.
A massa é a única coisa que não vai variar. Se o peso de uma pessoa aqui na Terra é de 700 newton, o peso dela, se ela fosse para a Lua, seria menor, mas a massa vai ser o quê? A mesma, porque o peso é uma força. Força é massa vezes aceleração. O peso seria a força e a aceleração seria da gravidade. Se aqui na nossa superfície é 10 metros por segundo e você multiplica com uma massa de 70 quilogramas, a força, que é o peso, é 700 newtons, certo? Lá na Lua seria o quê? A aceleração da gravidade lá já é 1,3, eu não estou lembrando muito bem, mas é bem menor. Logo, o peso vai ser menor, mas a massa, gente, vai permanecer, tá? Uma pessoa que pesa 70 quilogramas de massa aqui na Terra, na Lua vai ter a mesma massa. Agora, o peso, que é uma força que está relacionado à massa vezes a aceleração da gravidade, vai ser diferente. Belezinha? Fechado? Vamos lá continuar? Então, jovens, olha só, para muitos professores de ciência, a massa é a quantidade, na massa, na verdade, o corpo é a quantidade de matéria que o compõe, né? Na mecânica newtoniana, a massa é uma medida quantitativa da inércia do corpo. Lembra que nós falamos que é mais difícil você parar um ônibus, por exemplo, do que parar uma bicicleta ou um carro, por causa do quê? Da massa, né, pessoal? Então, quanto maior a massa, mais difícil de você tirar esse corpo da inércia em que ele está, que seria o quê? O repouso ou o movimento, né? É a mesma coisa, tu acha que é mais fácil empurrar um carrinho de mercado cheio ou vazio? Ah, professor, o vazio, por quê? Por causa da massa, certo? Então, de uma maneira simplificada, nós podemos dizer o quê? Olha só, a massa mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia do corpo, ou seja, parado. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Está lá o carrinho cheio de compra descendo uma ladeira. É difícil para ele, né, pessoal? Porque ele já está com uma certa massa e ele já está em movimento. Ou seja, você modificar a inércia daquele corpo, quanto maior a massa dele, é mais difícil. Então, olha só. Por exemplo, é mais fácil frear uma bicicleta do que o quê, pessoal? Por exemplo, vamos ver aqui, do que um ônibus, concordam? Sim, olha só, tem até uma pessoa olhando na janelinha do ônibus, né? Então é mais fácil frear a bicicleta do que o ônibus, tá, pessoal? Isso porque a inércia do ônibus é muito maior, ou seja, a sua massa é muito maior do que a da bicicleta, belezinha? E no estudo da física newtoniana, a massa de um corpo é constante, qualquer que seja o lugar que esse corpo se encontre ou qualquer que seja a sua velocidade. Como eu falei para vocês, a massa não muda, ela é constante, né? Se as pessoas pudessem viajar entre os planetas, a massa seria constante. O que seria diferente seria o peso, porque o peso é uma força e depende da massa vezes a aceleração da gravidade, belezinha? Pessoal, isso no estudo da física moderna, isso é mais lá para o terceiro ano que a gente vê, tá? No estudo da física moderna desenvolvido a partir de 1905, a massa de um corpo não é constante e varia com a mudança da sua velocidade, tá bom? Mas isso lá na física moderna e depende do que você está estudando, ok? Isso é quando você está pegando velocidades muito altas. Nós, seres humanos, não estamos sujeitos a velocidades tão altas como a da luz. Então, a gente fica com a mecânica newtoniana, tá bom? Porém, olha só, a variação da massa do corpo só é percebida, como eu falei para vocês, para violentas variações de velocidade do corpo, da ordem da velocidade da luz no vácuo. Aí sim, tu tem mudança de massa, belezinha? Ok? Mas estamos falando de mecânica newtoniana e os movimentos a qual nós estamos submetidos são muito bem explicados pela mecânica newtoniana, tá bom? E à medida que aumenta a velocidade de uma partícula, sua massa também aumenta, isso em física moderna, tá, gente? Velocidades muito altas, tá? Ok? Teoricamente, pessoal, se a velocidade de uma partícula atingisse a velocidade da luz, sua massa seria infinita, mas isso não é possível para nós, tá certo? Por isso, é impossível um corpo viajar com a velocidade da luz no vácuo, tá bom, pessoal? Belezinha? Então,
Mecânica newtoniana é antiga? É, mas ela explica os movimentos a qual nós estamos submetidos, tá? A maioria de equipamentos tecnológicos, né, de suspensão de corpos e tudo mais, de massas, como nós vimos, se baseiam na mecânica newtoniana, belezinha? Pessoal, na segunda lei de Newton, voltando aqui, ele analisou a resultante das forças aplicadas num corpo e comparou-a com a aceleração adquirida por esse corpo, tá certo? Então ele pegou as forças lá no corpo, somou e comparou com o valor da aceleração. Será que se eu aplicar mais força, aumenta a aceleração? Menos força, essa aceleração diminui? Nós vimos que é diretamente proporcional, certo? Então tá ali, ó, passando, passou. Certo? Então, Newton alterou a resultante das forças aplicadas no corpo de massa m e verificou que a aceleração desse corpo também sofria alterações, que era aquilo que nós estávamos discutindo. Olha só, opa, passou, esse aí foi mais rápido, né? Então, ó, só mostrar o desenhozinho novamente para vocês. Ó, esse aqui, vamos ver. Aqui, ó, olha lá passando, peraí. Ó, ele passando lá. Mais devagarzinho, né, gente? Passou, ok? Aí veio outro aqui, ó. Aí ele alterou a resultante. Tá vendo que a resultante ali, a setinha que passou é maior? Logo, a variação da velocidade é maior e a aceleração também aumenta, belezinha? Olha lá, ó. Então, ele conseguiu perceber que a aceleração estava relacionada com a força resultante aplicada neste corpo, tá certo? Então, após várias medidas, notou que a resultante das forças aplicadas no corpo era... Vou pegar um marca-texto de novo. Vou escolher outra cor. Deixa eu escolher. Vamos, mamãe mandou. Pronto, azulzinha. Pessoal, então, após ele notou o quê? Que a resultante das forças aplicadas no corpo era diretamente proporcional à sua aceleração que esse corpo adquiria, certo? Então, isso nós vimos, tá, pessoal? Ok? Então, tá ali, nós temos nossa segunda lei de Newton, que fala, vou colocar bem pequenininho aqui, ó, força resultante é a massinha vezes a aceleração. Olha o que eu vou colocar aqui. Ali em cima não vai caber, deixa eu pegar outra cor. Não, volta, tá aqui, voltou. Deixa eu pegar outra cor aqui, gente. Pronto, aí, ó, que legal, ó. Vocês estão vendo que eu coloquei seta, gente? Porque força é vetorial. A aceleração também. Por quê? A aceleração, a direção e o sentido da aceleração está na mesma direção e sentido da nossa força resultante. Fechado? E aqui a massa do corpo, logo, como ela é constante, você pode dividir a força resultante pela aceleração e você encontra a massinha do corpo, tá certo? E essa constante da razão da resultante das forças pela aceleração fornece a massa do corpo, belezinha? Vamos fazer um exemplo. Um corpo sofre a ação de uma força constante de intensidade de 70 newtons. Qual o valor, jovens, da massa desse corpo se a sua aceleração for igual a 2 metros por segundo ao quadrado? Professor, essa tá mamão no açúcar. Tava lá no slide anterior que a massa vai ser justamente a força dividida pela aceleração. E aqui, jovens, eu vou levar a unidade para que vocês vejam que só sobra o quilograma, tá? Então tá aqui, ó. O newton, lembrando, né, que o newton, ele equivale a quilograma metro por segundo ao quadrado, que é o quê? Quilograma da massa e metro por segundo ao quadrado da aceleração. Logo, tu simplifica aqui, 70 por 2 dá 35 quilogramas de massa. Então, este corpo aí tem possivelmente 35 quilogramas, tá certo, pessoal? Belezinha? Fechou? Ok? Então, nós temos aí, entendido? Pessoal, aqui as unidades estão certinhas, mas, que eu também sou bilíngue, volta, seja obediente, né? Volta, não, nesse não, aqui, pronto. Aí, jovens, eu pergunto para vocês, ó, vou até apagar aqui. Se
para eu escrever de novo de azul, né? Se o Newton, ele é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, se esta aceleração aqui tivesse em outra unidade, o que nós teríamos que fazer? Teríamos que fazer uma transformação, tá, pessoal? Se tivesse outra unidade, a gente teria que transformar, belezinha? Ou se ele pedisse aqui a massa do corpo em gramas, é só você multiplicar por quanto? Por 1000, beleza? Então, o Newton, ele é quilograma metro por segundo ao quadrado. Logo, se ele desse aqui o exemplo e falasse qual é a força resultante que atua num corpo de 3.500 gramas e sofre uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, qual é essa força? Lembrando que o Newton, ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso indica o quê? Que a gente tem que ter cuidado aqui com a massa tem que estar em quilogramas. Então, se tiver em gramas, você divide por 1000, certo? Aí daria a massa certinha, belezinha? Aí sim você multiplicaria pelo valor da nossa aceleração, beleza? Fechado? Então aqui, ó, se fosse 3.500, se fosse 35.000, é só dividir, tá, pessoal? Então, cuidado, a massa tem que estar em quilogramas, a aceleração metros por segundo ao quadrado, fechado? Ó, vamos fazer mais exemplo aqui, beleza? Vamos lá. Exemplo número 3. Se liga na situação aqui, ó. Um ônibus de peso igual a 160.000 newtons. Está em movimento com velocidade de 72 km por hora, olha só. O motorista que dirige o ônibus avista na pista de rolamento um animal, um cavalo na pista passando do nada. O que ele vai fazer? Ele vai ser sensato e vai pisar no freio, né, pessoal? Então, imagine lá. Ele estava a 72 km por hora, certo? Ou seja, a inércia do movimento dele é essa daqui. Aqui é o peso do ônibus. O que significa, pessoal, dar o peso do ônibus? O valor do peso significa que ele já deu o produto da massa vezes a gravidade, certo? Logo, por exemplo, se eu quisesse saber a massa desse ônibus, era só pegar o valor do peso e dividir pelo da gravidade, que é quanto? Que é 10. Aí tu já tem a massa do ônibus, tá? Então, ou ele dá a massa, ou ele dá o quê? O peso, que é só dividir isso aqui por 10. Então, seria, ó, 16.000 aí, né? Se a gente for querer saber a massa dele aqui, ó, vou até colocar aqui no cantinho, 16.000 quilograma, beleza? Mas lá no outro slide eu coloco melhor, tá bom? Olha o que acontece, ele pisa no freio, logo a gente vai ter uma diminuição de velocidade. O ônibus percorre, ó, 12,5 metros durante a frenagem até parar completamente. Logo eu posso falar o quê? Que isso aqui é a velocidade inicial e quando ele vai parar, a velocidade final é o quê? 0. Gente, qual é o módulo da força de frenagem que ele aplica aí para poder não acertar este cavalinho que está passando pela pista? Lembrando, jovens, que a força vai ser o quê? A massa vezes quem? Vezes a aceleração, belezinha? A massa do ônibus a gente pode achar isolando aqui o peso, dividindo pelo valor. Agora falta quem? A aceleração, belezinha? Então vamos em busca da aceleração. Vamos lá, ó. Vamos tirar os dados aqui. Peso, 160.000 newtons, velocidade 72 km por hora, que é a inicial, a final vai ter que ser 0 e ele vai ter que andar 12,5 metros para não acertar o cavalinho aí, né? E lembrando aqui que o valor de G, como ele deu, 10 metros por segundo ao quadrado, belezinha? Bom, o que eu falei para vocês? Tem que achar quem, gente? A aceleração. Qual é a unidade da aceleração? Lembrando aqui, ó, deixar bem aqui, força resultante, que é a força de frenagem, é massa vezes aceleração. A massa a gente achou anteriormente, falta quem? A aceleração. Qual é a unidade dela? Metro por segundo ao quadrado. Aí eu vos pergunto,
esta velocidade está o quê? Em quilômetros por hora, não é isso, pessoal? Logo, a gente tem que dividir por 3,6. Aqui, a gente pode achar essa aceleração usando Torricelli. Por quê? Porque ele não deu tempo, né, gente, de parada. Se ele não deu tempo para nós, a gente pode usar Torricelli. Porque a velocidade inicial a gente sabe, a final também a gente sabe. O tanto que ele andou a gente sabe. Pronto, a gente pode encontrar a aceleração por aí. Vamos dividir ali por 3,6, dá 20. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Pronto, deu 20 aqui, ó. E vamos substituir ali. Pronto, 0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes 12,5, ok? 20 ao quadrado ali, 25 vezes A. Ali está positivo, vem negativo. O 25 está multiplicando, ele passa dividindo. E a aceleração é menos 16 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que este sinal de negativo, ele apareceu aqui para indicar que eu fiz uma desaceleração, certo? Eu diminuí a velocidade. Mas, como estamos em lei de Newton aqui, e lembrando que a força é vetorial e a aceleração também, logo este carinha aqui tem módulo. O módulo dessa aceleração é quanto? 16 metros por segundo, certo? Aqui, ó só, eu vou colocar para vocês a massa que eu tinha colocado anteriormente, né? Deixa eu só apagar aqui para não ficar bagunçado. Pronto. Ó, vamos deixar a massa aqui. Olha aí, ó. 16.000 quilogramas. Pronto, pessoal, vamos pegar novamente a fórmula da força. Vou deixar ela bem aqui para vocês, ó. Beleza? Olha ela aqui. Olha aí. A gente precisa da massa. Ok? E da nossa aceleração, tá aqui, ó. Belezinha? Pronto, vamos substituir 16.000 vezes 16. Olha ali, 256.000, né, pessoal? Ali, se nós formos olhar para o gabarito, está em notação científica. Lembra lá a notação científica? Números maiores que 10, eu vou para a esquerda, eu estou tirando do número e entregando para a potência. É por isso que sobe o quê? Positivo. 1, 2, 3, 4, 5, gente. Então, nós temos aí, ó, 2,56 vezes 10 elevado a 5. Belezinha? Fechado? Logo, nós temos o quê? A letra B de bola. Fechado? Entendido? Então, aqui, ó, lembrando, cuidado que toda vez que você achar um valor de aceleração aqui, ó, negativo, negativo, isso indica o quê? Que é uma desaceleração, mas a nível de cálculo você leva positivo, porque esse cara aqui, ele é o quê? Vetorial, entendido isso? Ok? Então, gente, para achar a resultante aqui nesses casos, massa e aceleração. Se ele der o peso, é só você dividir aqui ó, o peso pelo valor de G. Jogou aqui, certo? Para achar a aceleração, você pode usar as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Fechado? Ok? Que elas podem ser ali, ó, a função horária do espaço, da velocidade, ok? Ou a equação de Torricelli, que nesse caso nós usamos porque não ofertou o tempo na questão, então ficou mais fácil. Lembra também, pessoal, vem aqui comigo, ó. Lembra também aí das unidades, tá certo? Essas unidades, aceleração, metros por segundo ao quadrado, velocidade, metros por segundo, massa, quilogramas. Fechadinho, ok? E daqui a pouco eu volto com vocês. Até mais!